Diga para o seu vizinho assim: meu irmão, toda vez que uma palavra profética for liberada do altar para a sua vida, faça-me o favor de abrir a boca e adorar. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 35. Privilégio poder retornar a esta igreja, poder mais uma vez estarmos juntos para glorificar. Agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Vanderlei que tem o nosso carinho, o nosso respeito, por quem nós temos uma grande admiração. E desde o primeiro dia em que o conheci, eu tive a certeza de que tratava-se de um homem de Deus. Deus seja louvado pela vida da sua esposa, irmã Thaís. Que Deus continue lhes dando graça. Aos obreiros, demais pastores, Deus seja louvado. Marcos capítulo 4, versículo 35. Quando achar, diga amém. Queridos, eu trago aqui dois livros que escrevi. Eu tenho me dedicado a escrever livros de 60 a 80 páginas. O brasileiro não tem muito tempo para ler, então eu tenho me dedicado a escrever livros de fácil leitura, profundos, de 60 a 80 páginas. E normalmente quem compra os meus livros lê, relê, indica para outras pessoas e é abençoado. Então não é um livro que você vai começar a ler e você vai parar. É um livro que a cada página você vai aprender, se surpreender, ser edificado e impactado. Eu tenho um livro que escrevi, Apocalipse, para longe das sombras, jogando luz nas profecias dos últimos tempos. Deus nos deu graça para explicar o Apocalipse de forma muito clara. Você vai ler, compreender, pregar, ser edificado. Também um livro sobre pregação, o discurso de Pedro, uma análise homilética do sermão que ganhou 3.000 almas. Este é o livro que eu mais vendo, é o livro mais pedido no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e pessoas têm sido abençoadas por este livro no Brasil e no mundo. Um livro custa 30, 2 livros 50. Eu devo ter ali uma caixa com aproximadamente 60 livros. 60 livros para essa multidão não é nada. Então passe lá depois, adquira, tem maquininha, Pix, fique à vontade. Uns compram para ler, outros compram para presentear, e aqueles que compram para ajudar. De qualquer forma, adquira, Deus vos recompensará. Marcos capítulo 4, versículo 35, se eu posso ler, diga amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o som ficou ruim agora, estava muito bom. Eu não sei o que o irmão fez, mas é só desfazer que vai ficar bom. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água.
E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, cala-te. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. E então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E você diz amém. Antes de tomar o seu assento, procure 2 ou 3 crentes pentecostais do seu lado e diga: por que o meu barco não afunda? Diga: por que o meu barco não afunda? Podem tomar os vossos assentos. O retorno ainda está muito baixo, se puder aumentar o retorno. Eu não sei como o som está aí, mas eu me ouço por aqui. Então, é bom que esteja bom aqui também. Glória a Deus. Maravilha. Pode deixar assim até o final, por favor. O capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos é mais um daqueles capítulos em que Jesus transforma um barco de pesca em um púlpito de pregação. Vale dizer que nem todo barco de pesca é um púlpito de pregação, mas todo púlpito de pregação é um barco de pesca. A diferença é que no barco se pesca peixes, no púlpito se pesca homens. No barco se pesca vivo para matar, no púlpito se pesca morto para dar vida. E o capítulo 4, verso 1, diz que Jesus subiu no barco e assentou-se para pregar. Geralmente nós pastores que aqui estamos, nos levantamos para pregar. Jesus, pelo contrário, Jesus se assentava para pregar. É que a pregação de Jesus era tão poderosa em palavras que dispensava a linguagem corporal. Jesus pregava sentado. E sentado Jesus pregou o dia inteiro. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. De maneira que no final do dia, sendo já tarde, obviamente Jesus estava cansado. Jesus estava tão cansado que não pôde ele mesmo despedir as multidões. Porque as multidões que vinham ouvir Jesus não iam embora naturalmente. Elas precisavam ser despedidas. E Jesus, como um bom pastor, ele tinha o costume de despedir as multidões. Mas Jesus está tão cansado que foi necessário que os seus discípulos despedissem as multidões. E depois que os seus discípulos despediram as multidões, eles subiram no barco. E quando subiram no barco, Jesus lhes disse algo interessante. Disse Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago. Observe que Jesus não disse passem. Jesus disse passemos para outra margem do lago. Quando Jesus diz passemos, ele está se incluindo na passagem, se incluindo na travessia. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não vão passar para outro lado sozinhos. Eu não vou deixar vocês atravessarem o lago sozinhos. Ou por que não dizermos,
pela sua sabedoria e pelo seu espírito que nele habitava, Jesus estava dizendo: eu não vou deixar vocês passarem pela tempestade sozinhos, eu vou passar com vocês. Diga para um crente pentecostal do seu lado, diga: nessa tempestade, você não está sozinho, Ele está contigo. Passemos para outro lado da margem. E o texto diz que os discípulos o levaram no barco, assim como estava. Jesus estava tão cansado, tão fadigado de pregar o dia inteiro, que sentado Jesus estava, sentado Jesus permaneceu. E o texto diz que quando o barco dos discípulos saiu daquele lado para chegar ao outro lado, a Bíblia diz que outros barcos o seguiam. Guarde esta informação importante: outros barcos o seguiam. E o texto diz que não se demorou para que se levantasse no mar uma grande tempestade. Diga forte: grande tempestade. Diga bem forte: grande tempestade. Guarde essa expressão: grande tempestade. Levantou-se uma grande tempestade, uma tempestade de vento. E o texto diz que as ondas se levantaram e começaram a bater no barco, de maneira que o barco estava a ponto de afundar, porque já estava se enchendo de água. Enquanto isso, Jesus estava na polpa, fazendo o quê? Dormindo. Jesus foi o segundo homem que conseguiu dormir em uma tempestade. Quem foi o primeiro? Jonas. A diferença é que Jonas dormiu para não pregar. Jesus dormiu porque tinha pregado. O sono de Jonas é o sono da desobediência. O sono de Jesus é o sono da obediência. O sono de Jonas é o sono da indolência. O sono de Jesus é o sono da confiança de quem sabe que veio ao mundo para morrer na cruz e não para morrer afogado. E quem tem propósito de morrer na cruz pode dormir na tempestade, porque não vai morrer afogado. Crente só morre quando o propósito de Deus se cumpre na sua vida. Jesus estava dormindo, e estava dormindo sobre o travesseiro. A cabeça, que fora do barco não tinha onde ser reclinada, dentro do barco encontrou um travesseiro para reclinar-se. No meio da tempestade, Jesus dormia. E o texto diz no verso 38 algo muito interessante. O texto diz que eles o despertaram. Quem despertou Jesus? Eles. Quem acordou Jesus? Eles. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus adiantado aí agora. Por quê, pastor? O vento não acordou Jesus. As ondas não acordaram Jesus. A água que entrou no barco e começou a molhar Jesus não acordou Jesus. O balançar, o chacoalhar não acordou Jesus. Mas quando um dos seus discípulos abre a boca e diz: mestre, Jesus acordou na hora. Os teus problemas não têm poder de acordar Jesus, mas o teu clamor tem poder de acordar Jesus no teu barco. Eles o acordaram. Estar dormindo é estar inativo. Estar acordado é estar ativo. Eu quero crer
que a tempestade só começou depois que Jesus dormiu. Ou seja, quando Jesus dormiu, a tempestade se levantou. Lembra-te que Jesus estava indo para Gadara. Gadara era território de pelo menos 6.000 demônios. Tudo o que os demônios não queriam era que Jesus atravessasse o lago. Quando Jesus dormiu, parece que vejo os demônios. Vamos aproveitar que Jesus dormiu. Vamos levantar uma grande tempestade de vento. Vamos arrebentar com esse barco e vamos jogar todo mundo na água para que ninguém chegue do outro lado. O que o diabo não sabia é que Jesus tem mais poder dormindo do que o capeta acordado. Jesus estava dormindo, os seus discípulos o acordaram, e o texto diz que ao acordarem Jesus, eles dizem: mestre, não te importa que perecemos? Jesus acorda, repreende o vento. Vento não se repreende. Sabe quem é que repreende vento? Doido. Sabe quem é que repreende vento? Louco. Vento não se repreende. Já viu algum crente aqui repreendendo o vento? Já viu algum crente aqui pelas ruas do estado do Pará dizendo: chuva, te repreendo, vento, te repreendo? Se vê, pode levar para o hospício, porque vento não se repreende. O que a gente repreende? Demônios. O que a gente repreende? Espíritos. Não entendi, pastor. Jesus não estava repreendendo o vento. Jesus estava repreendendo o espírito por trás do vento. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: esse vento é um espírito. Essa tempestade é um espírito. Essas coisas que estão contrárias na sua vida é um espírito. Essa dificuldade financeira é um espírito. Essas brigas dentro da tua casa é um espírito. Essas brigas de casais é um espírito. Mas hoje nós vamos repreender o espírito que está causando esse vento. Repreendeu o vento e disse: cala-te. Eu nem sabia que vento tinha boca. Vento tem boca? Não. E como é que Jesus mandou o vento calar a boca? É que ele não estava falando com o vento. Ele estava falando com o demônio por trás do vento. Deus me trouxe aqui para dizer: ele vai calar a boca dos demônios. Eu não sei o que os demônios andam falando ao teu respeito. Mentiras, calúnias, fofocas, disse que me disse, que contaram, que fiquei sabendo. Mas nesta noite a palavra é: Deus está calando a boca dos demônios. Vento, cala-te, mas aquieta-te. E o texto diz que tudo, diga forte, tudo. Olha que coisa linda. Tudo se fez grande bonança. Diga forte, grande bonança. Lembra que eu mandei vocês repetirem 3 vezes a expressão do verso 37, que diz grande tempestade? O mesmo texto que diz que houve grande tempestade, é o mesmo texto que diz que houve grande bonança. Alguém entendeu? Vou repetir isso aqui. Qual o tamanho da tempestade? Não ouvi. Qual era o tamanho da tempestade? A tempestade era pequena, média ou grande? Vamos lá. Qual o tamanho da tempestade?
Qual o tamanho da tempestade? Qual foi o tamanho da bonança? Porque se a tempestade é grande, a bonança também vai ser grande. Diga para alguém que está ao seu lado: você prega melhor do que eu. Diga assim para ele, diga assim para ela: para cada grande tempestade, Deus tem uma grande bonança. Para cada grande luta, Deus tem uma grande vitória. Para cada grande humilhação, Deus tem uma grande exaltação. Levante a mão quem está recebendo essa palavra. Se a tempestade é grande, a bonança também será grande. Em um momento Jesus estava dormindo e a tempestade estava acordada. Agora Jesus está acordado e a tempestade está dormindo. Quando Jesus está dormindo, a tempestade está acordada, está ativa, está atuante. Quando Jesus acorda, ele bota a tempestade para dormir. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu estou colocando a tempestade para dormir. Levante a mão que eu estou profetizando esta noite. Tem uma tempestade acordada ao teu respeito. Tem demônios acordados ao teu respeito. Tem espíritos malignos acordados ao teu respeito. Tem fofocas, calúnias, perseguições acordadas ao teu respeito. Mas hoje Jesus vai colocar os demônios para dormir. Dormir é estar inativo. Dormir é não estar atuante. Deus vai colocar a tempestade para dormir. Jesus acorda, repreende primeiro o vento, segundo o mar, porque primeiro o vento e depois o mar. Simples, o vento é a causa. O mar bravio, o efeito. Quando você vai em um médico, a primeira coisa que o médico faz é te dar um remédio, sim ou não? Para que serve o remédio? Para combater o efeito. Depois que ele combate o efeito, é que ele vai pedir um exame para tentar, quem sabe, descobrir a causa. Então o médico primeiro vai no efeito e depois na causa. Jesus primeiro vai na causa e depois vai no efeito. Quem crê que Jesus está indo na causa do teu problema hoje? Ele vai no cerne do problema, na causa da situação. Primeiro ele para o vento, porque o vento é a causa. Depois repreende o mar, porque o mar bravio era o efeito. Aí alguém vai dizer: pastor, mas o princípio diz: suprima a causa e acontecerá o que com o efeito? Cessará. Então não precisava Jesus repreender o mar, bastava Jesus repreender o vento, porque a partir do momento que o vento parasse, o mar se acalmaria. O que está balançando o mar? O vento. O que está causando as ondas? O vento. O que está levantando as ondas? O vento. Parou o vento, automaticamente o mar iria se acalmar. Pastor, então não precisava Jesus repreender o mar, bastava repreender o vento. Verdade. Só que tem um detalhe: se Jesus só repreende o vento, ok, o vento para e o mar automaticamente começa a se acalmar. Primeira onda, 3 metros.
Segunda, 2,90. Terceira, 2,85. Quarta onda, 2,80. Quinta onda, 2,70. Sexta onda, 2,65. Sétima onda, 2,60 m. Irmão, até essa onda baixar, o barco já teria virado, estaria no fundo do mar. Mas quando Jesus repreendeu o mar, a onda baixou na hora. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem é. Aquele mar que você achou que ia demorar 10 anos para baixar, Jesus está baixando agora. Oh, eu estou sentindo uma graça aqui. Eu estou sentindo de pregar para alguém esta noite. Aquela porta que você pensou que ia demorar 2 anos para abrir, Jesus está abrindo agora. Aquele problema que você achou que ia demorar 10 anos para resolver, Jesus está resolvendo agora. Quem crê que Ele está adiantando o processo, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. O mar baixou na hora. Na mesma hora se fez uma grande bonança. Jesus repreendeu o vento. Agora olha para os discípulos e diz: por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? Por que sois tão covardes? Tímidos, medrosos, como diz no grego. Por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? Ei, Jesus está dizendo que eles eram medrosos. Eles eram o quê? Medrosos. Depois que Jesus diz que eles eram medrosos, Jesus afirma que eles não têm o quê? Fé. O que Jesus está dizendo é que quem tem medo não tem fé. E quem tem fé não tem medo. Se quando o vento sopra, as ondas se levantam, e o teu barco começa a balançar, se encher de água, e parece que vai afundar, você grita, você bate na mesa, você perde a paz, perde a calma, você xinga, você perde noite de sono. Sinto muito te dizer, você não tem fé. Porque quem tem fé não tem medo. Fé não é ficar calmo, tranquilo, despreocupado quando o céu está limpo. Quando o barco está navegando de vento em polpa. Quando o mar está de vidro, está tudo bem. Isto não é fé. Fé é quando o vento sopra, o céu fica negro, as ondas se levantam, teu barco balança para cá, balança para lá, se enche de água, parece que vai naufragar, mas você não perde a paz, não perde a calma, não perde a tranquilidade, porque você sabe que vai chegar do outro lado. Isso é fé. Uma irmã chegou para o pastor e disse: pastor, eu achei um versículo na Bíblia e eu estou agarrado nele. O pastor disse: qual é? Ela disse: Salmo 56, verso 3. Salmo 56, verso 3. Disse o pastor: ok. E o que está escrito lá, minha irmã? Ela disse: está escrito assim, pastor:
quando me vier o medo, em ti confiarei. Vou repetir isso aqui. Quando me vier o medo, em ti confiarei. Aí o pastor olhou para ela e disse: esse é bom, mas eu tenho um melhor ainda. Ela disse: melhor que esse? Qual? Isaías 12:2. Ela disse: pastor, e o que está escrito em Isaías 12:2? O pastor disse: está escrito assim, ó: em ti confiarei e não temerei. Em ti confiarei e não temerei. Em ti confiarei e não temerei. Qual é a diferença? É que o salmista, quando teme, confia. Isaías, quando confia, não teme. Em que versículo você está esta noite? Quando você tem medo, você confia? Ou quando você confia, você não tem medo? Como é que vocês não têm fé? E sabe o que é pior? É que Jesus passou o dia inteiro pregando sobre o quê? Jesus passou o dia inteiro pregando sobre fé. E no final do dia, os seus discípulos simplesmente não têm fé. Não basta ouvir a pregação, tem que cumprir a pregação. Jesus passou, não foi o Eliel, não foi o pastor Vanderlei, não, foi Jesus que pregou 4 mensagens sobre fé, e no final do dia, os seus discípulos simplesmente não têm fé. Eu não sou abençoado quando eu prego, vocês não são abençoados quando ouvem, nós somos abençoados quando cumprimos a palavra de Deus que foi pregada. Diga para alguém do seu lado: Deus está precisando aumentar a nossa fé. Porque quem tem fé não tem medo. Quem tem fé, o barco pode balançar, o vento pode soprar, ele não pede a paz, não pede a calma, não pede o sono, porque ele sabe que vai chegar do outro lado. Quantos estão entendendo essa palavra? Levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Você veio aqui para adorar. Aí o texto diz que eles, possuídos de grande temor. Primeiro eles temiam a tempestade, agora eles temem o Senhor. Quem teme o Senhor não precisa temer a tempestade. Vou repetir isso aqui para ver se você aumenta glória. Quem teme a Deus não teme o capeta. Quem teme a Deus não teme a tempestade. Quem teme a Deus não teme a macumba. Quem teme a Deus não tem medo de feitiço. Quem teme a Deus não precisa temer a tempestade. Agora olha o que o texto diz. Eles, possuídos de grande temor. De que tamanho era o temor? Preciso pregar? Ou já deu para entender? De que tamanho era a tempestade? De que tamanho foi a bonança? De que tamanho era o temor? Se a tempestade é grande, a bonança também será grande. Se a bonança é grande, o louvor também tem que ser grande. Tem gente que Deus dá para ele uma bonança grande e ele quer dar um culto pequeno. Deus dá uma vitória grande, ele quer dar um glória pequeno.
Deus abre uma porta grande, Ele quer dar um aleluia pequeno. Deus faz na vida dele uma coisa grande, Ele quer dar um culto pequeno. Ei, se a vitória é grande, o culto também tem que ser grande. Se a vitória é grande, o glória também tem que ser grande. Então, pelo amor de Deus, levante a mão, abra a boca e dê o maior glória a Deus que você pode dar. Tempestade grande, bonança grande, temor grande. Para cada tempestade grande, haverá uma bonança grande. E para cada bonança grande, nós devemos dar ao Senhor uma adoração grande. Quem está entendendo essa palavra? Uma mão é pouco, joga as duas e dá um glória do tamanho da tua vitória. Dá um glória do tamanho da tua aleluia. Você não veio aqui para prestar um culto pequeno, uma adoração pequena, um glória pequeno. Você veio aqui para adorar ao grande, exaltar ao grande, louvar ao grande. Então adore o grande, exalte o grande, glorifique o grande. Quem tem conta no banco aqui, levante a mão. Se você deposita 1.000, você quer sacar quanto? 1.000. Se você deposita 500, você vai querer sacar quanto? 500. Então o saque é proporcional ao depósito. Se Jesus depositou 1.000 na tua conta, então saque 1.000. Se Jesus depositou 10.000, então saque 10.000. A tua vitória será grande e o seu glória também tem que ser grande, 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 grande. Se Ele investiu muito, adore muito. Se Ele te deu muito, então devolva para Ele muito. Possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quantas vezes eu preguei esse texto, e os senhores também, e eu bati nos discípulos. Como pode 3 anos com Jesus perguntar quem é este? E eu batia nos discípulos. Como pode 3 anos vendo Jesus curar, expulsar demônio, levantar paralítico, curar cego, ressuscitar morto, perdoar pecado, perguntar quem é este? Só que tem um detalhe: a Bíblia não diz que foram os discípulos que perguntaram quem é este. É uma conclusão nossa. Por quê? Porque o texto diz: eles possuídos de grande temor, começaram a dizer entre si: quem é este homem? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto não diz os discípulos perguntaram, o texto diz eles. Eles quem? Aí nós
pela narrativa do texto, concluímos que é os discípulos. Mas o texto não diz que é os discípulos. Quando a gente vai para Mateus, Mateus deixa um ponto de interrogação maior ainda. Ele está narrando, quando chega nessa parte, Mateus diz: os homens diziam entre si: que homem é este? Quem é este homem? Os homens quem? Eles quem? Aí a gente conclui: bom, só estava Jesus e os discípulos, então só pode ser os discípulos. Você não acha estranho esses discípulos estarem desde o capítulo 1, pastor Vanderlei, vendo Jesus expulsar demônios, curar enfermos, perdoar pecado, ressuscitar morto, perguntar quem é este? Será que eles não sabiam quem Jesus era? É claro que os discípulos sabiam quem Jesus era. E por que estão perguntando quem é esse? É porque o texto não diz que foram os discípulos. Se não foram os discípulos, então quem foi? É simples. Lembra que o texto diz que outros barcos o seguiam? O texto diz que esses outros barcos saíram juntos com o barco dos discípulos. Me mostre os outros barcos chegando. O texto diz que eles saíram, sim ou não? Mas o texto não diz que eles chegaram. A lacuna bíblica me faz entender que quando o vento soprou, os primeiros barcos que viraram foram os barcos em que Jesus não estava. Mas o barco que Jesus estava balançou para cá, balançou para lá, chacoalhou para cá, chacoalhou para lá, mas chegou do outro lado. E o barco que Jesus não estava, quando o vento soprou, foram os primeiros barcos a virarem. Aí eu pergunto: se é verdade que os outros barcos viraram, será que os homens que estavam neles morreram afogados? É claro que não. Se tem 10 barcos atravessando o lago, 9 barcos afundam, mas um não afunda porque Jesus está nele. O que os homens que estavam nos barcos que afundaram fazem? Eles nadam até o barco que não afundou. Aí você entende quem eram os homens, quem eram eles, que dentro do barco, do outro lado, vão ficar se perguntando: que homem é este? Quem é este homem que quando manda até o vento e o mar lhe obedecem? Não entendi, pastor, vai entender agora. Além do teu barco não afundar, ele vai servir para salvar muita gente cujos barcos afundaram. Pegue na mão de alguém do seu lado, à sua direita e à sua esquerda. Aperte a mão dele até ele fazer um barulho de pentecostal clássico. Aperte a mão dele até ele fazer um barulho de pentecostal da Assembleia de Deus Raiz.
Balança a mão dele, balança a mão dela, para ver se ele está acordado, para ver se ela está acordado. E diz: se depender do teu barco, ninguém da tua família vai morrer afogado. Se depender do teu barco, ninguém na tua casa vai morrer afogado. Se depender do teu barco, ninguém na tua parentela vai morrer afogado. O teu barco vai servir de cenário para muita gente saber quem é Jesus. Só dá glória quem tem, só tem quem recebeu, só recebe quem crê. Levanta a mão só quem crê, levanta a mão só quem crê. Se Jesus está no teu barco, assim diz o Senhor, 1000 barcos podem afundar do teu lado, 10.000 barcos afundar à tua direita, mas o teu barco não vai afundar, tua família não vai afundar, teu casamento não vai afundar. Só dá glória quem tem, só tem quem recebeu, só recebe quem crê. Deixa eu ver quem tem Jesus no barco. Levante a mão só quem tem Jesus no barco. Teu barco. Tem pentecostal aqui. Tem pentecostal barulhento aqui. Deixa eu ver quem veio aqui para adorar. Deixa eu ver quem veio aqui para adorar. Dê um toque nesse crente do teu lado pela última vez. É pela última vez, eu já vou terminar. E diga assim: se você não veio aqui para adorar, você veio no congresso errado. Se não veio aqui para dar glória, sentou do lado do crente errado. Eu vim aqui foi para adorar. Eu vim aqui foi para dar lugar. Eu vim aqui foi para receber. Levante a mão e adore a Deus aí agora. Enquanto os homens perguntam: quem é este? Capítulo 5, verso 1. O barco chegou do outro lado. Por quê? O meu barco não afunda. O barco é a família. O barco é o ministério. O barco é a chamada. O barco é o sonho, é o projeto. O barco é a igreja. Pastor, por que o meu barco não afunda? Verso 35. Coloque a mão no coração e diga assim: o meu barco não afunda, porque eu tenho uma palavra. Verso 35, põe o verso 35 aí. Coloque a mão no coração assim: meu barco não afunda, porque eu tenho, diga, eu tenho, eu estou de posse de uma palavra. Qual é a palavra? E disse Jesus. Vamos ver se a gente consegue passar. É isso? E disse Jesus:
Vamos tentar passar, é isso? E disse Jesus: vamos ver se a tempestade permite que a gente passe, é isso? Vamos ver se as circunstâncias são favoráveis, para ver se a gente consegue passar, é isso? Não! Qual foi a palavra? Vamos passar. Vou repetir isso aqui. Vamos passar. Diga para alguém: eu tenho uma palavra. Bate na mão e diga assim: eu tenho uma palavra. Bate na mão dele e diga: eu tenho uma palavra. Qual é a palavra? Vamos passar. Vamos passar. Quando Jesus diz vamos passar, Ele está dizendo: pode vir vento, vamos passar. Pode vir onda, vamos passar. Pode vir capeta, vamos passar. Pode vir demônio, nós vamos passar. Só quem vai passar, só quem vai passar, só quem vai passar. O problema é que é só o vento soprar contrário. A gente troca o passemos pelo perecemos. O que foi que Jesus disse? Passemos. O que foi que os discípulos disseram? Perecemos. Se Jesus já falou passemos, quem é o homem para dizer perecemos? Levante a sua mão bem alto. Feche os seus olhos aí agora. E diga: meu barco, minha igreja, minha família, meus sonhos, meus projetos, meu ministério não vai afundar. Porque eu tenho uma palavra. Fica de pé dando glória a Deus, só quem tem uma palavra. Fica de pé dando aleluia, só quem tem uma palavra. Fica de pé adorando, só quem tem uma palavra. O vento está soprando, mas eu tenho uma palavra. A onda se levantou, mas eu tenho uma palavra. O barco está balançando, mas eu tenho uma palavra. Está enchendo de água, mas eu tenho uma palavra. Parece que vai quebrar, vai naufragar, vai afundar, mas eu tenho uma palavra. Parece que não tem mais jeito, mas eu tenho uma palavra. O médico falou que não tem cura, mas eu tenho uma palavra. Não abra mão da palavra. Não abra mão da promessa. A minha mensagem esta noite para alguém é: quando o vento da adversidade soprar, quando as ondas se levantarem, teu barco se encher de água e parecer que não tem mais jeito, se lembre das promessas que Ele te fez. Vamos passar. Vamos passar. Ele não disse não vai ter tempestade. Ele disse vamos passar. Eu estou sentindo uma graça aqui, meu irmão. Eu não sei o que você está recebendo aí, mas eu vim aqui para entregar. Jesus não disse
que não ia ter onda, ele disse: vamos passar. Ele não disse que não ia ter problema, ele disse: vamos passar. Ele não falou que ia ser fácil, ele disse: vamos passar. E se ele falou que vai passar, pode vir tempestade, pode vir cão, pode vir capeta, você vai passar, você vai passar, você vai passar. Abrace 3 crentes e diga: nós vamos passar. Diga: nós vamos passar. Prepara o hino aí, nós vamos passar. A igreja vai passar. Assembleia de Deus de Novo Progresso vai passar. Os obreiros aqui no altar vão passar. Os músicos vão passar. Os pastores presidentes que estão aqui vão passar. Tua família vai passar. Nessa história ninguém morre afogado. Você vai chegar do outro lado. Segura. Diga assim: ó, eu tenho uma palavra. Clame pela palavra. Ore pela palavra. Invoque o cumprimento das promessas. Ele falou que eu vou passar. Olhe para cá. Quem está sentindo alguma coisa aqui, levante a mão. Quem está sentindo alguma coisa, olhe para cá. Lembra que eu disse que quando Jesus repreendeu o vento, ele estava repreendendo os demônios? Quem lembra? Diga glória a Deus. Esses mesmos demônios vão se encontrar com Jesus do outro lado. E Jesus vai dizer: qual é o seu nome? E aqueles demônios vão dizer assim: Legião, porque somos muitos. Mas nós queremos te rogar, não nos lance fora da cidade, nos deixe entrar nos porcos. Jesus olha para eles e diz: vocês querem ir para os porcos? Queremos. Então entra nos porcos. Os 6.000 demônios saíram do gadareno, entraram nos porcos. E quando os demônios entraram nos porcos, os porcos foram jogados na onde? Os porcos foram jogados na onde? Na água. Os demônios tentaram jogar Jesus na onde? Eu vou repetir isso aqui. Os demônios tentaram virar o barco para jogar Jesus na onde? Agora os demônios entram nos porcos e os porcos se lançam aonde? Os demônios tentaram jogar Jesus na água, mas foi Jesus que jogou os demônios na água. Os demônios tentaram afogar Jesus, mas foi Jesus que afogou os demônios. A inveja mata o invejoso. A calúnia derruba o caluniador. Mas quem tem aliança com Deus vai chegar do outro lado. Os que querem te derrubar serão derrubados.
Os que querem te queimar sairão queimados. Os que querem te destruir serão destruídos. Os que querem te afogar na água serão afogados na água. Deus está calando os demônios esta noite. Vou repetir para ver se você aumenta glória. Lá atrás tem alguém? Deus está calando os demônios esta noite. E Deus está afogando os demônios. Só quem crê, levante a mão, abra a boca e dê 1 minuto de glória a Deus. Feche os seus olhos. Demônios terão que se mudar dessa cidade. Nesta noite, nesses 3 dias, demônios terão que se mudar dessa cidade. Porque os céus da cidade de Novo Progresso estão sendo inundados por anjos de Deus, que foram enviados aqui esta noite para entregar a tua vitória. Abre a boca, toma posse. E agora? Eu tenho uma palavra, 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 eu tenho uma palavra. Quem me guia? Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Se o sol Se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. quem me guia. E se a tempestade me alcançar, Se a tempestade me alcançar, meu abrigo, tu és meu abrigo. se o mar Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. levante as suas mãos ao céu e diga diga bem forte: eu sairei daqui de posse de uma palavra. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu gostaria de perguntar esta noite: onde estão aqueles que querem entregar a sua vida a Cristo?
querem colocar Jesus no comando do teu barco. Sozinho você não chega do outro lado. Se Jesus não estiver no comando do teu barco, o teu barco vira. Mas se Jesus estiver no teu barco, você vai chegar do outro lado. Onde estão aquelas pessoas que estavam afastadas da igreja, distanciadas do caminho do Senhor, e você estava esperando uma oportunidade para se reconciliar? Sai do seu lugar e vem correndo aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que não é evangélico ainda e quer entregar a sua vida a Cristo, a oportunidade está aberta. Me dê um sinal com a sua mão bem alto. Vem aqui à frente. Queremos orar por você. Vem. O ontem já passou. O amanhã pertence somente a Deus. Aproveita que Ele falou com você hoje e volta hoje. Vem hoje. Se Jesus não estiver no comando do teu barco, você está correndo perigo de naufragar. Mas se Jesus estiver no controle da tua embarcação, da tua vida, teu barco pode até balançar, mas teu barco não vai afundar. Onde tem uma vida para Jesus essa noite, aceitando, voltando, reconciliando, a oportunidade está aberta. Tem uma criança aqui na frente. Glória a Deus por isso. Onde está você, meu amigo, minha amiga, que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer entregar o controle, o comando da tua vida para Jesus hoje? Chega de viver os seus próprios caminhos. Deixa Jesus guiar o teu barco. Deixa Jesus guiar a sua vida. Deixa Jesus te levar para o porto seguro. Temos alguém para Jesus? Se houver, a oportunidade está aberta. Veja se não tem alguém do seu lado, sua direita, sua esquerda, e convide essa pessoa para vir a Cristo. Ajude essa pessoa a chegar aqui na frente. Talvez a única coisa que essa pessoa esteja esperando é de uma mão amiga. Aleluia. Tem 2 crianças aqui aceitando Jesus. Tem mais 3 aqui aceitando Jesus também. Glória a Deus. As crianças estão vindo aqui na frente entregar a sua vida para Jesus. Jesus disse: deixa vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aleluia. A oportunidade está aberta. O convite está feito. Eu me lembro, quando eu tinha 9 anos de idade, eu já pregava a palavra. Eu já era um pregador. Mas eu me lembrei que eu ainda não tinha feito a minha confissão de fé. Eu era filho de crente, neto de crente, mas eu ainda não era crente. E eu me lembro um dia que eu saí daquela galeria e fui à frente, dobrei os meus joelhos e disse: hoje não é meu pai, meu avô, hoje sou eu que estou entregando a minha vida para Jesus. Já são dos 9 aos 34 anos, farei semana que vem 34 anos, pastor. Já são 25 anos viajando o Brasil pregando o Evangelho. Porque um dia eu entreguei o meu barco para Jesus. Chegou mais uma vida aqui, uma jovem chorando, com lágrimas quentes nos olhos. É só o Espírito Santo que faz isso. Isso aqui não é pregador, não é cantor que faz. Isso aqui quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Como eu tenho mais 2 dias para pregar, por hoje é só, pastor Vanderlei. Eu ainda tinha mais uns 4 tópicos aqui, mas por hoje está entregue. Glória a Deus. Eu gostaria que representante de criança viesse aqui à frente. Irmã Márcia. Aleluia.
Talvez você não está entendendo o que o Espírito Santo está fazendo esta noite aqui. Que talvez o teu olhar seja um olhar muito, aleluia, apenas volumoso. Mas veja bem o que o Espírito Santo está fazendo aqui nesse 13º Adorai. Sabe que o Espírito Santo estava falando para mim ali? Eu tenho gerações que eu estou levantando. Aleluia, não vai parar. A minha igreja não vai parar. Eu estou dando uma demonstração que gerações se levantarão. Aleluia. Talvez daqui a pouco eu e você passaremos. Aleluia. Mas eles continuarão essa obra cheio do Espírito Santo. Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. Valorize nesta noite o sacrifício. Valorize nesta noite a obra do Espírito Santo. Eu estou alegre. Aleluia. Enquanto eu estava ali com meus companheiros ao lado que estão sentados comigo na cadeira ao lado, eu dei um abraço ao pastor Martinho e disse para ele com o pastor João Hélio: nós vamos passar. Porque tem hora que nós não precisamos dizer eu vou passar. Isso é egoísmo. A hora que um irmão está precisando de uma ajuda e você diz eu vou passar, você fica aí. Não, Jesus disse: passaremos. Aleluia. Companheirismo, passaremos. Talvez essa pessoa que está ao seu lado, aleluia, esteja numa situação bem pior do que você. Você tem que usar essa palavra: nós vamos passar. Nós vamos passar. Eu disse ao pastor Martim: nós vamos passar. Pode, em algumas circunstâncias, eu estar em situação melhor do que o pastor Martinho, ou o pastor Martinho melhor do que eu em outras circunstâncias, mas se nós nos unirmos, nós chegaremos do outro lado junto. Há um mover de Deus aqui esta noite. Unidade, unidade. Está vindo mais gente esta noite para frente. Unidade, nós passaremos. Nós chegaremos do outro lado. Oh glória, nós chegaremos. Nós não vamos chegar só não, nós vamos chegar juntos. Mais gente chegando, aleluia. Nós chegaremos, nós chegaremos. Oh, o Espírito Santo nesta noite está aqui. Se de começo os adultos não tiveram coragem de vir à frente, o Espírito Santo começou a mover as crianças. Oh glória, oh glória. Ele está aqui esta noite. Eu não tenho o costume de continuar prorrogando o que eu estou fazendo esta noite, mas o Espírito Santo está aqui esta noite dizendo: ela precisa da tua ajuda para passar, para chegar do outro lado, e você está no seu egoísmo. Nós vamos orar neste momento. Mas a obra do Espírito Santo ele está concluindo. Se tiver mais alguém, está na hora de você vir. Oh, glória a Deus. Chegou mais um. O Asaf. Asaf, né? O Asaf vai passar. Olha, meus irmãos, nós não estamos numa EBF, nós não estamos no encontro de criança, não. Nós estamos no Adorai. O Espírito Santo está trazendo as crianças à frente. Jesus pode batizar crianças nesta noite com o Espírito Santo. Jesus pode adornar a criança nesta noite com o Espírito Santo. Começar a falar em línguas, começar a profetizar aqui neste lugar. Porque se você se sentiu tão bonzão que não pode dar glória a Deus esta noite, as crianças estão aqui demonstrando e Jesus pode enchê-los agora. Aleluia. Vamos orar? Mas eu quero que você ore comigo. Eu quero que você me ajude a orar. E a oração: eu tenho uma palavra, e nós passaremos.
nós chegaremos do outro lado. Se tiver mais alguém vindo, pode vir. Aleluia. Soberano Deus, Deus da Bíblia, Deus que está aqui esta noite, o Senhor que permitiu o pastor Eliel chegar aqui, e o Senhor que tem permitido a Assembleia de Deus em Novo Progresso chegar aos 37 anos. Hoje tu me dás uma demonstração muito forte. Eu procuro compreender o que está acontecendo no culto. Eu procuro o mover que está acontecendo no culto. E hoje o Espírito Santo brada no meu coração. Eu começo com as crianças. Eu começo com as crianças aquilo que estão pedindo. Oh, ao mover do Espírito Santo nesta noite aqui, ao mover do Espírito Santo nesta noite aqui, aleluia, ao mover, a resposta, inimigos sendo afogados esta noite, adversários sendo afogados esta noite, a intriga está sendo afogada esta noite, a discórdia está sendo afogada esta noite, a frieza está sendo afogada. Começa a salvar, começa agora a curar, Espírito Santo, começa a batizar, Espírito Santo, começa a renovar, Espírito Santo. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu tenho uma palavra esta noite. Como crente eu tenho uma palavra esta noite. E eu não vou abrir mão da palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Eu vou sair com uma palavra desta noite. Oh, glória. Glória a Deus. Tudo é teu. Meu barco é teu. Ele pode não ser bonito, mas é teu. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, que tua obra em mim completa.
Pode levantar, filho. Deus te ajude. Deus te guarde a chegar do outro lado. Aleluia. Aleluia. Queridos, amanhã o culto vai começar às 19 horas. Amanhã não temos esse círculo de oração. Aleluia. Os irmãos que puderem descansar até um pouco mais tarde. A partir das 9 horas, alguns dos nossos irmãos vão estar aqui para organizar novamente tudo, para poder aguardar o povo de Deus para a noite. Organizar banheiros, organizar tudo, organizar aqui o salão. Vamos, pastor César virá para fazer um serviço ainda, aí para nós fazermos um serviço. Continuamos pedindo se algum dos irmãos tem habilidade de trabalhar com parte elétrica. Nós precisamos ainda amanhã concluir uns trabalhos amanhã. Glória a Deus. A criança que veio para apresentar. Vamos pedir ao pastor João Hélio. Pastor João Hélio, por favor. Glória a Deus. A igreja se coloca de pé. O Adorai hoje, o primeiro dia, é dia das crianças. O irmão veio me perguntar, pode apresentar hoje? Como é que eu não vou apresentar se Jesus está hoje movendo as crianças? Como é? Veja o que o Azaf está querendo aí. Está procurando o irmão dele. Cadê o irmão do Azaf? O Azaf quer chegar do outro lado junto. Está ali já, Azaf. Está lá atrás. Olha, o Azaf não quer chegar do outro lado sem o irmão dele. Chegaremos juntos lá. Vamos chegar junto. Vai lá, Azaf. Está lá no... Como é o nome da moça? Cindy. Vamos orar pela Cindy. Apresentando a Jesus. No 13º Adorai. A Cindy está sendo apresentado a Jesus. Os filhos são heranças do Senhor, diz a Bíblia. Jesus, eu te louvo por essa primeira noite, o Senhor ter dito para mim, hoje é o dia das crianças. São as gerações futuras que vão chegar. E nós vamos passar, nós chegaremos do outro lado. Senhor, abençoa a Cindy que está nos braços do pastor João Hélio. Que esta criança, seus pais, sejam guardados e protegidos e tenham a direção do céu para a vida nesse tempo presente. Guarda teu povo, nos dá a tua bênção, abençoa toda a tua igreja. Senhor, e que esta família seja uma família integrante da tua igreja nas gerações futuras. É o que eu te peço. Eu abençoo esta criança em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, só um momento, só vou dar os avisos. Os veículos da igreja estarão retornando para levar os nossos irmãos. Por exemplo, o ônibus da igreja vai estar passando na congregação do Planalto, para deixar os irmãos do Planalto, vai estar passando na Deus Proverá, e setor industrial, tá? Setor industrial. A van da igreja vai estar saindo daqui em direção ao Monte Hermon, passando pela Águas Vivas, passando pela congregação do Escrimim, ali no bairro Escrimim, chegando no Monte Hermon. E os irmãos que vieram com outros irmãos, a partir de amanhã, procure trazer um irmão. Eu fiquei maravilhado esta noite por você, pelo seu trabalho de trazer outros irmãos à casa do Senhor. Deus abençoe. Amanhã, segunda noite, amanhã o Espírito Santo tem surpresa também para nós. Aleluia! Hoje foi o dia das crianças, mas eu já recebi uma palavra e eu estou debaixo da palavra. Você também? Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos agradecer o Senhor. Após o culto, a congregação, aí já colocaram, acrescentaram o tanque aí, mas não tem